E o Vasco apresentou os 2 últimos reforços antes do fim da janela de transferências. Matheus França e Carlos Cuesta. Matheus França chegou com a 9, mas não se engane. Não me olhem como um camisa 9, não sou um camisa 9 de referência. O número 9, em geral, simboliza o goleador de um time. Mas Matheus França, que estreou contra o Sport, tem outro estilo. Procurar fazer passes para gol, assistência, criar jogadas que resultem em gol. Potencial que mostrou com outra camisa no Rio, do Flamengo, onde foi revelado, antes de ir para o Crystal Palace da Inglaterra em 2023. Na volta ao Brasil, trata com naturalidade o recomeço do outro lado da rivalidade. Todo mundo sabe da minha trajetória, minha carreira, meu início no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, não tenho pressão nenhuma com isso. Foram 5 jogadores contratados na janela do meio do ano, entre eles 2 zagueiros, para tentar resolver os problemas de uma defesa que está entre as piores do Brasileirão. O colombiano Carlos Cuesta se juntou ao também recém-chegado Robert Renan. Desde o início do ano, os zagueiros contratados vêm tendo dificuldade de se firmar. Tanto que o Diniz vem optando com frequência por usar o volante Hugo Moura na zaga. No Brasileiro, só os times da zona de rebaixamento e o Bragantino levaram mais gols do que o Vasco. Da responsabilidade. Para o Cuesta, que estava no Galatasaray da Turquia, a responsabilidade não preocupa. Se o Vasco o procurou, é porque aos 26 anos é um jogador com experiência que pode trazer segurança à defesa. Pela seleção da Colômbia, Cuesta chegou a enfrentar o Brasil nas eliminatórias, mas ficou fora da última convocação e acha que o futebol brasileiro pode ser uma escala para a Copa do ano que vem. Depois de poucas chances na Turquia, ele disse que o Vasco está dando a possibilidade de jogar e mostrar as qualidades. A prioridade é ajudar o time e a seleção será consequência. Mas agora a gente vai para o Vasco da Gama, que também teve uma janela até recheada nessa última semana. Gente importante que já chegou. Mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco. O Vasco é um clube grande e importante, assim, e essa escolha foi minha por optar voltar também pela conversa com o Diniz, com o Felipe, com o Pedrinho. Vieram me apoiando muito e são pessoas experientes no meio do futebol. E essa minha decisão de voltar aqui para o Rio de Janeiro e principalmente para o Vasco foi muito dependente do Diniz, do Pedrinho e do Felipe. E queria até agradecer a eles também por todo o apoio, toda a conversa, desde o início da janela, das conversas, de tudo. Eu sou um jogador que vou me doar bastante pelo Vasco e esse é o que mais importa. Primero en lo defensivo es tener tiempo de trabajo, que ahora es difícil porque estamos en competencia, así que es encontrar cómo nos entendemos en la parte defensiva con el lateral, con el defensor central por izquierda, o si estoy por izquierda con el defensor central por derecha, y a partir de ahí dar seguridad, porque si el equipo logra estar seguro atrás, logra encajar menos goles. Vamos dar um giro pelos clubes do Rio de Janeiro. No Vasco, uma baixa importante para o restante da temporada. O volante Jair rompeu parcialmente 2 ligamentos e lesionou os meniscos do joelho direito por causa de uma entorse sofrida no último domingo contra o Sport, na Ilha do Retiro. Com isso, o contrato do jogador, que iria até o fim deste ano, será prorrogado. Para suprir a ausência do atleta, o Cruz-Maltino deve avaliar alternativas internas, já que a janela de transferências da temporada do futebol brasileiro chegou ao fim. Apenas atletas livres no mercado podem ser inscritos. Entre os clubes cariocas, o que mais contratou foi o Vasco. Foram 6 chegadas ao todo, incluindo o retorno do volante Cauã Barros, que estava no América Mineiro. Também chegaram os zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta, o volante Thiago Mendes e os atacantes Matheus França e Andrés Gomes. 2 desses reforços foram apresentados oficialmente nesta terça: o colombiano Carlos Cuesta e Matheus França. O brasileiro, inclusive, já estreou
estreou com a camisa do Vasco no último domingo contra o Sport. Tô bem, tô me sentindo bem, minhas condições físicas são boas e eu tô evoluindo cada vez mais, ganhando ritmo para poder desempenhar o melhor aqui pelo Vasco. Apesar de ser cria do rival Flamengo, França destacou a importância de focar agora no gigante da colina. Bom, todo mundo sabe da minha trajetória, minha carreira, meu início no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco. O Vasco é um clube grande, importante, assim, e essa escolha foi minha por optar, voltar também pela conversa com o Diniz, com o Felipe, com o Pedrinho. Não tem pressão nenhuma com isso. Muito claro que eu sou um jogador que vou me doar bastante pelo Vasco e esse é o que mais importa. Fala do Vasco da Gama, o Cruz Maltino, o gigante. Quem fala do gigante é o meu parceiro Rodrigo Brandão. Fala, Brandola. Muito bem, Brenoca. Com as contratações que o Vasco acertou nessa janela que se fechou ontem, o clube espera solucionar um problema crônico, o setor defensivo. O Vasco é o clube da Série A que sofreu mais gols na temporada. Ao todo foram 60. E foi o setor defensivo justamente o setor que teve maior número de reforços, 2, assim também como o ataque. Com as saídas do João Vitor e do Luiz Gustavo, o clube teve que ir atrás de reposições e trouxe 2 bons reforços, o Robert Renan e o Carlos Cuesta. O jogador colombiano chega, a princípio, para ser titular. No entanto, pode ser que isso leve algum tempo para adaptação e para que ele também possa se entrosar com os demais companheiros. Ele entra na vaga do Hugo Moura, que, por sua vez, volta a ser titular no meio-campo, com a lesão do Jair. Pelo lado esquerdo da zaga, temos uma boa disputa. Lucas Freitas com Robert Renan. Com as boas atuações nos últimos jogos, o Lucas Freitas ganha força com o Fernando Diniz e deve ser mantido. A verdade é, o Vasco precisa deixar de tomar tantos gols e esse período sem jogos será muito importante para que o Diniz possa entrosar os jogadores que chegaram e acertar esse sistema defensivo, para que o time tenha equilíbrio nos setores. O ataque até vem correspondendo, vem marcando muitos gols nos últimos jogos. E encontrando esse equilíbrio, a tendência é que o Vasco consiga o seu objetivo, que é se livrar do rebaixamento. Valeu, Breno. Valeu, Brandão, com as informações do Vasco. E aí, eu acho que além, é claro, do Vasco em si tomar muitos gols, tem um fator aí, né? Fernando Diniz. Os times do Diniz tomam muitos gols, né? E aí agora teve Robert Renan que chegou, o próprio Cuesta que chegou também, o Thiago Mendes foi o reforço, vamos ver como é que vai ser essa entrada dele de fato, consequência ao time. Ajudam esses reforços, ô Gabriel Farias? Ajudam demais. Times do Diniz sofrem muitos gols, beleza, a gente concorda. Aí no Vasco ele tinha um álibi. Minha zaga é fraca. Ele não vai falar isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que não. Todos nós entendemos que o sistema defensivo do Vasco é fraco, é frágil, até que chegaram os reforços. Robert Renan e Carlos Cuesta, jogadores que têm tudo para elevar esse nível do miolo de zaga. E aí, naturalmente, com o miolo de zaga sustentando melhor, você vai facilitar o trabalho dos laterais também no encaixe da marcação. Então, imagino eu que teremos um Vasco muito mais bem sustentado na defesa. E aí, se o jogo do Diniz flui, naturalmente, com bola no pé, que é aquele jogo que a gente quer observar do Diniz, o time ganha um pouco mais de equilíbrio. Vai ser minha cobrança. Pós-data FIFA pra frente vai ser a minha cobrança. Porque antes sempre tinha o álibi do... Ele não tem zagueiros. Ele escala o Hugo Moura com o Lucas Freitas. Do reserva, o Lucas Oliveira. O João Vitor não tava jogando nada. Agora ele tem 2 zagueiros à disposição. E aí, vai melhorar? É o que a gente cobra. Eu até me surpreendi. O Vasco, logo após o jogo contra o Sport, divulgou um dado de que o Vasco tem o melhor ataque dentre os visitantes do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o 6-0 joga esse número um pouquinho pro alto e acaba não correspondendo a um número tão equilibrado, mas não deixa de ser um dado bem relevante. Mesmo que você retirasse os 6 gols, o Vasco tem um bom número de gols anotados enquanto uma equipe visitante. E aí, Breno, você quer acreditar então que do meio pra frente o trabalho tem que ser ajustado pro Vasco ter um mínimo de equilíbrio. É o que eu aguardo, cara. Tem faltado isso. O Vasco realmente sofre muitos gols, não passa segurança. Se esses zagueiros encaixarem, espero, queira Deus que eles encaixem, o Vasco vai ter um time, de repente, mais sólido para fazer uma campanha segura. O Igor Ribeiro, é melhor Jair se acostumando a jogar sem volantes. Cara, lesão do Jair, eu fiquei chateado. Aí é um outro problema, né? Porque a gente fala muito também, não tem zagueiro, mas a gente sabe também que um sistema defensivo é todo um time, né? Todo mundo defende, pô. Todo mundo tem um papel quando o seu time está na fase defensiva, digamos assim. Quando o seu time está ali montadinho na defesa ou quando o seu time está jogando numa transição para conter um contragolpe
do adversário, e aí entra a proteção à zaga, que é algo até meio crônico no Vasco, recentemente, com vários treinadores. A linha de zaga tá quase sempre muito exposta, enfim, e aí o Jair se lesionou. Tem esse outro problema também. Não é simplesmente encaixar 2 bons zagueiros e resolver todos os problemas. Ó, o Carlão falou, Breno, a zaga é muito fraca, mas nenhuma zaga se consolida sem proteção. Isso é que a gente tava falando, né? Exatamente, perfeito. Nossos volantes, a não ser o Hugo Moura, tem pegada. Acho que não tem, no caso, né? Precisamos melhorar muito no jogo aéreo também, é verdade, Carlão. Se ele encaixa Cuesta com o Robert e Renan, e aí joga o Hugo Moura pra jogar mais à frente com o Barros, por exemplo, eu acho que já teremos, em tese, um time com mais consistência, protegendo melhor a grande área. Se é Vasco